Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 5. Nós estamos nessa sequência de Eclesiastes, nós estamos já na quarta mensagem de Eclesiastes. Infelizmente eu não consegui postar todas as mensagens, porque uma delas, eu postei a primeira, né, para os irmãos, quem gosta de acompanhar depois de novo, mas a segunda teve aquele probleminha no áudio, né, que um áudio ficou mais baixo, lembra que teve isso? Aí não consegui ajeitar ainda, né? Aí não consegui postar. E domingo passado foi aquela que o áudio estava meio ruim, né? Então, espero que essa aqui a gente vai conseguir postar, vai conseguir compartilhar, né? Acho que vai dar certo. Eclesiastes no capítulo 5. Nós já estamos no capítulo 5 de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes não é um livro muito grande. É um livro aqui com 12 capítulos. Eu não estou pregando expositivamente, ou seja, versículo por versículo, eu estou pegando textos e perícopes fechadas, né, e trazendo para nós, mas eu creio que a gente vai terminar em breve aqui esse livro todo aqui refletindo sobre ele. Então, vamos no capítulo 5, do versículo 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Vou orar mais uma vez por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque ela nos inspira e queremos que ela traga esperança ao nosso coração. Queremos que ela nos inspire para uma semana de vida, uma semana, Deus, a qual o Senhor já tem preparado para nós. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente, Senhor, para vivermos de acordo com a Tua vontade, para vivermos, Deus, com esperança, e não vivermos, Deus, uma vida levando tudo como se fosse uma vaidade, mas que possamos viver com esperança, viver em plenitude. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Aqui nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos mais uma mensagem do Correlê, do pregador, a qual ele nos coloca, nos expõe outras vaidades da vida. Nos coloca diante de outra situação que ele enxerga que é uma vaidade. E a loucura dos votos. Ele está falando sobre os votos, né? E o que é o voto? O que é um voto? A gente faz voto quando casa, não faz? A gente faz voto quando casa. O que significa esse negócio? Vocês estão aqui, fala para mim, para eu saber que vocês estão ligados comigo. Compromisso? Assumir o compromisso, mas o quê? Promessa, gostei dessa, isso aí, uma promessa. Voto é uma promessa. Algo que você promete. Quando a gente casou, ficou lá de frente um para o outro, aí você falou, eu prometo te amar na pobreza, né? Assim, na riqueza, quando você ficar barrigudo, né? Quando a gravidade nos alcançar, quando os pés de galinha, por aí, a gente faz essas promessas, não é assim? Nem sempre tem pessoas que não cumprem essas promessas. Mas a gente promete, a gente desenvolve ali várias promessas diante de Deus, diante das pessoas, diante da comunidade. E os votos, as promessas, era algo muito presente no Antigo Testamento. Era uma prática muito recorrente no Antigo Testamento. Você vai encontrar na narrativa bíblica várias histórias até
inusitadas e histórias esquisitas sobre homens de Deus que fizeram votos precipitados, que fizeram promessas que eles não conseguiriam cumprir, que fizeram promessas na qual o resultado não deveria ter sido cumprido, promessas que foram precipitadas, promessas que foram até loucas, irresponsáveis. Nós temos um exemplo muito enigmático, que é lá no livro de Juízes, que é o exemplo de Jefté. Vocês lembram da história de Jefté? Vocês conhecem? Não conhecem a história de Jefté na Bíblia? Conhece, Betinho, a história de Jefté? Conhece mesmo? O Betinho está ligado aqui, foi na escola dominical, Betinho. Qual que é a história de Jefté? Jefté queria vencer uma guerra e para isso ele diz assim, olha Deus, se eu vencer a guerra eu vou sacrificar diante de Deus a primeira coisa que aparecer na minha frente. E quem que aparece na frente dele, Betinho? A filha dele. A filha dele aparece. Ele fez essa promessa diante de Deus e falou assim, ó Deus, se você me der a vitória, a primeira coisa que aparecer eu sacrifico, eu entrego para o Senhor. Ele dá de cara com a filha dele. E o que ele faz? Sacrifica a filha dele. Essa é a história. Está lá em Juízes, está na Bíblia. Está na Bíblia essa história. Por mais pitoresca que ela seja, por mais que pareça até cena do Game of Thrones, né? Tem uma cena do Game of Thrones, assim, vocês assistiram Game of Thrones? Assistiram? Não assistiu? Tem uma cena assim, que o rei queima a própria filha em sacrifício a um deus qualquer lá. Parece até cena de série isso, mas está na Bíblia. Está na Bíblia essa história de Jefté, e demonstra para nós como que os votos, as promessas, podem ser imprudentes, podem ser loucuras. E é isso que o correlê, o pregador, o professor, ele está nos alertando. Ele está nos alertando sobre a precipitação do nosso falar, a precipitação que nós temos em prometer coisas para Deus, e às vezes até algo que é pior, que é aquilo que eu quero focar nessa noite, porque a lógica do voto, essa lógica do voto do Antigo Testamento, que infelizmente muito perdura em nosso meio, revela um tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade de barganha, de troca. A lógica do voto traz essa perspectiva de que se Deus fizer o que eu quero, eu dou algo em troca para Ele. Isso aconteceu no Antigo Testamento, acontece na história, mas nós percebemos em Jesus um rompimento desta lógica. Percebemos em Jesus a manifestação da graça, em que a ação de Deus em favor de nós, a ação de Deus em favor da humanidade, não depende da nossa capacidade de prometer algo para Deus. Mas a nossa vida e a nossa caminhada com Deus depende sim da promessa de Deus para conosco. Mas a lógica dos votos é uma lógica louca e tola que perdurou muito no Antigo Testamento, muitas coisas aconteceram no Antigo Testamento. A lógica do voto era tão importante que Moisés chega a fazer uma regulamentação nos textos de lei em relação aos votos. Como que se deveria fazer o voto, como não se deveria e tudo mais. E aqui no capítulo 5, no texto que nós vemos, nós percebemos o correlê colocando como que isso é uma coisa extremamente como uma vaidade mesmo, tendo a ideia da vaidade como um vapor. O voto, por mais que a gente ache que a gente vai manipular Deus, mais que a gente acha que a gente pode manipular Deus de acordo com os nossos interesses, por mais que a gente ache que a gente pode prometer coisas para Deus, para que Ele realize algo em nós, não é assim que a vida acontece. Não é assim, não é assim. Não é assim que a vida acontece. A realidade é essa. E é curioso, né? Não sei se vocês pensam isso, mas em momentos assim de tensão, de insegurança, a gente começa a fazer um monte de promessa para Deus. Deus, se o Senhor fizer isso comigo, eu vou ser mais crente. Se o Senhor abrir essa porta para mim, nossa Deus, aí você vai ver como é que eu vou ser um crente bacana. Se o Senhor resolver essa situação para mim, aí eu vou ser o melhor crente da igreja.
vou ser o mais comprometido, vou ser o mais envolvido, eu vou ser o melhor, eu vou ser o que vai dar mais testemunho. E a gente começa a colocar condições para Deus, e no fundo o que está em jogo aqui é um desejo maligno, sabe de quê? De manipular Deus. Está por trás desse negócio. É o desejo de manipular o sagrado, de manipular o divino. E eu já falei isso aqui na igreja e falo de novo. Sabe quem que manipula o sagrado? É bruxo. É bruxo que manipula o sagrado, que fala que vai manipular o sagrado, que vai fazer as coisas. Não, não. Tem gente que acha que Jesus é bruxo. Tem gente que acha que Jesus é o cara que vai e faz as coisas. Não, Jesus fazia milagres, é diferente. É outra história, é outro negócio. Mas Jesus, a atitude de Jesus era diferente. Jesus está no jardim do Getsemane, a oração de Jesus. Ele está lá em dor, lágrimas de sangue, e ele abre o coração, fala, oh, Deus, está pesado, está duro, mas seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui para fazer nenhuma barganha, nenhuma manipulação com você para que a minha vontade seja feita. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. E se nós temos, é aí que está o detalhe, irmãos, se nós temos Jesus como nosso exemplo, como nosso princípio, como nosso modelo, como nosso paradigma de fé, nós precisamos olhar para Jesus e perceber como ele reage nas circunstâncias. E quais que são os seus princípios. E viver a partir dos princípios do Evangelho, que Jesus nos expõe, que Jesus coloca diante de nós, que Jesus, através da sua vida, nos ensinou. E Jesus rompe com essa lógica de manipulação do sagrado, rompe com essa lógica de querermos barganhar. Ele nos chama a algo mais profundo, ele nos chama a relacionamento, ele nos chama a intimidade, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele nos ensina a chamar Deus de paizinho, ele nos ensina a vivermos um relacionamento íntimo com Deus. Ele rompe essa lógica, A graça de Deus, a graça manifesta através da manifestação do Senhor Jesus Cristo, revela para nós uma nova direção na nossa vida com Deus. Por isso que eu e você precisamos ser cada vez mais crentes, cada vez mais comprometidos, cada vez mais engajados, cada vez mais dispostos na missão, não por nada que Deus possa realizar, mas pelo que Ele já realizou, o que Ele já fez, o que Ele já nos deu, o que Ele já nos ofereceu, o que Ele já deu para nós, para o seu corpo, para o seu povo, para a sua igreja. A gente precisa tomar cuidado, porque em momentos como que a gente está vivendo, de uma crise profunda, de forma que nos assusta, né, irmãos? 50 mil mortes, né, irmãos? 50 mil mortes, 1 milhão de pessoas infectadas no Brasil. A gente vê essa situação, a gente começa a refletir, a gente fica angustiado mesmo. Se você não fica, está precisando ajustar uns parafusos aí, se você não fica angustiado com essa situação. Se você vive numa lógica de negar essa situação, está precisando ajustar uns parafusos aí, irmão, porque a realidade é dura. A realidade precisa nos assustar. E a gente tem que tomar muito cuidado para vivenciar a fé nesses dias. Porque, infelizmente, né, irmão, a fé, essa é uma coisa que me deixa em crise, assim, de verdade, irmãos, nesses dias, assim, triste. E como que a fé pode ser usada como um instrumento de manipulação das pessoas, ainda mais no momento assim, que as pessoas estão vulneráveis, né? Como nós estamos vulneráveis, né? Como a nossa vulnerabilidade está sendo escancarada. A gente vê as notícias, a gente vê a real situação, a gente se sente vulnerável. A gente quer se apegar na primeira coisa que aparece na nossa frente. As pessoas estão fracas, as pessoas estão frágeis. E a gente vê pastor vendendo feijão por R$1.000 para curar o coronavírus. A gente vê gente entregando, falando que tem a cura do coronavírus, se vier aqui. E a gente vê todas essas manipulações, todas essas barganhas com Deus.
que vão levando o povo à perdição, vão levando o povo a se frustrar com a fé, vão levando o povo a se perder no caminho. Isso me entristece mais, me entristece mais. Esse texto aqui me ensinou algumas coisas. O texto de Eclesiastes, o professor, o Correlê, quando olha para a realidade e faz as suas críticas duras, a gente precisa aprender com a sabedoria do Correlê. E eu aprendo algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo aqui com ele é, diante de tudo isso, diante de todas as situações, de toda essa realidade que a gente quer se apegar, a gente quer falar, a gente quer falar para Deus, resolve isso, porque se o Senhor resolver, eu vou sair dessa melhor. E a gente, e é engraçado, né, que a gente vê um monte de gente falando assim, né? Acabando essa pandemia, eu vou mudar minha vida, eu vou ser diferente. Quando passar essa pandemia, eu vou me transformar, vou mudar minha rotina, vou mudar as minhas relações. Balela! E aí eu ouvi um filósofo falando essa semana uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, daqui a um ano ninguém mais vai lembrar dessa pandemia. E aí ele falou uma coisa que eu achei que fez muito sentido. Ele falou assim, quem lembrava da gripe espanhola? Você lembrava? Eu não lembrava, eu nem lembrava desse negócio. Porque a gente vive numa sociedade amnésica. A gente esquece as coisas, a gente não esquece mais. A gente quer lembrar, a gente vai no Google para lembrar das coisas. Então a gente vem com essas promessas que a gente está no desespero, a falta de esperança diante da situação é muito grande. E se a gente pecar pelo falar, que é o que ele está falando aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente promete, com os votos que a gente faz. E a gente precisa tomar uma atitude que ele nos orientou aqui, que é sensacional. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Versículo 1, confere aí comigo. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Estou na versão NVI aqui, tá? Talvez se tiver alguma diferença aí para vocês. Na outra versão está aqui. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Então está aqui uma primeira sabedoria para nós nesses dias. Uma primeira sabedoria que o Correlê está nos ensinando diante dessa circunstância que somos tentados, porque aqui eu estou falando, meu irmão, de uma coisa que tenta a todos nós. Você acha que é bonitinho falar do outro, né? Mas eu estou falando aqui de algo que tenta a todos nós, porque o que a gente quer é, não, Deus, faz isso na minha vida, a gente ora, Deus, se você fizer isso, Deus, eu vou fazer diferente. A gente começa a cair nessa tentação de nos auto-enganar, e zombar de Deus. Mas aqui o Correio está falando, peraí. Ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. Para ouvir. Para ouvir a voz de Deus. Para ouvir o Espírito Santo um pouquinho. A gente fala tanto, a gente gosta de falar, eu que sou pastor, então gosto de falar demais, fala dos cotovelos. A gente tem que parar. Silenciar. Eu preguei isso alguns domingos atrás sobre a história de Jó e trago de novo aqui. A gente precisa silenciar diante da dor, do sofrimento, das situações que não temos resposta. A gente precisa ouvir mais o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está... Porque, meu irmão, não sei você, viu? Não sei você, mas eu acredito que o Espírito Santo fala, tá? Eu acredito, viu, Betinho? De verdade. Acredito muito que o Espírito Santo fala com a gente das N maneiras, da multiforme graça de Deus. Ele fala. Mas a gente está falando tanto, a gente tem tantas palavras às vezes tolas, a gente tem tantos argumentos, a gente tem tantos discursos preparados, que a gente não está tendo a capacidade de parar para ouvir. E é o conselho que o Correlê está nos dando. Quem se aproxima para ouvir é melhor. E ele está falando aqui de se aproximar de onde? Do santuário de Deus, da presença de Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Então, quando a gente está na presença de Deus, meu irmão, a gente precisa estar mais ligado para ouvir o que Deus quer falar.
A gente precisa ficar mais atento. A gente perdeu essa capacidade de se desligar para se conectar com Deus. Eu falo de forma particular, como que é uma luta no nosso cotidiano, na nossa vida acelerada, nas nossas rotinas, que cada vez mais são automatizadas, parar tudo para ouvir Deus. Parar tudo para ouvir e clamar a Deus. Espírito Santo, fala comigo, me dê uma luz, me orienta. Me orienta qual atitude tomar nessa circunstância. E aí a gente cai num erro louco, que a gente toma atitude e se justifica. Não, Deus queria sim. Mas quando na verdade são as nossas vontades, são os nossos desejos. Mas aqui o Correlê está falando, opa. Quem se aproxima do santuário de Deus precisa aproximar com reverência. E se você quiser ser melhor, você precisa ouvir mais. Na presença de Deus precisamos ouvir. Quanto tempo por semana, né, a gente gasta para sentar, para ouvir a voz de Deus? É em silêncio. É tão difícil ficar em silêncio aqui em BH, né? Você para, é ônibus, é bagunça, é foguete. Ficar em silêncio, né? Assim, calmaria. Como que é difícil, né, nos nossos dias, parar para ouvir mais. Esse é o primeiro conselho aqui do Correlê. Segunda coisa que ele nos ensina. Antes, né, que você, nessa semana, fica um conselho pastoral para vocês. Você pare para ouvir mais a voz de Deus. Diante de tantas vozes que gritam, diante de tantos argumentos vazios, diante de tantas promessas vãs, diante de promessas de pastores, de políticos, de todo mundo, que promete, mas não cumpre, que fala, mas não faz, que você não caia nessa artimanha, que você vá na contramão, e ouça mais. Segunda coisa, está no versículo 2, acompanha junto comigo aí. Outra coisa que eu aprendo aqui com o Correlê, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Não seja precipitado. Desacelera um cadinho, meu irmão. Pisa no freio, segura. Não faça promessas loucas, não faça votos malucos que você não vai cumprir. E isso a gente pode trazer, antes de trazer para o aspecto espiritual, podemos trazer para o nosso cotidiano. A gente vive fazendo votos que a gente não cumpre. Quantos casamentos são maravilhosos, aquela festa linda, aquele culto maravilhoso, e o casal no altar está lá falando com lágrimas um para o outro, e faz aquele voto bonito, né? Eu prometo, eu vou te amar, babá. Um ano, acaba tudo. Um ano se destrói. Quantas promessas vazias. Muitas vezes caímos na cilada, no erro de acreditar no que uma liderança política secular fala. Não, eu vou fazer. E não faz. Não cumpre. E a gente vai caindo nessa lábia, porque a nossa tendência é assim mesmo, é ser precipitado, é prometer mesmo. Eu prometo, eu vou fazer. Deixa comigo, conta comigo. Ontem estava assistindo um debate no Globo News ontem, né? Muito bom, por sinal. E era só isso, um monte de discurso pronto, barato, promessas vazias, assim, sabe? Discursos decorados. Eu ri muito, eu me diverti até vindo, assim, porque você ri muito, porque você vê que é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma história. Um tem um discurso de cá, o outro tem um discurso de lá, um promessas vazias de cá, o outro fala, você cumpriu no prometer. É a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos, e a gente vive num mundo que a nossa língua coça para falar. Não tem essa gíria, a língua coça para falar. A gente é louco para já. Mas o Correlê está falando para nós, opa, refreia. E essa ideia de você segurar a sua língua, de você pensar muito, é uma perspectiva, uma sabedoria que perpassa todo o Novo Testamento.
A gente vai ver de novo lá em Tiago, falando sobre o poder da língua, a importância de você se refrear. Então essa sabedoria aqui, ela é preciosa para nós, ainda mais nessa circunstância que nós estamos passando, ainda mais nesse tempo que nós estamos enfrentando. E aí nós precisamos ter muito cuidado mesmo, irmãos. Muito cuidado mesmo. E aí você precisa ter muito cuidado para não pecar. Porque a gente sempre ora. Eu aprendi a orar assim quando eu era pequeno, né? A mãe falava assim, ora a Deus para que você não peque no pensar, não peque no agir e não peque no falar. Vocês aprenderam assim? Eu aprendi assim. E aí minha mãe falava isso, ora a Deus, e se você peça a Deus para você não pecar no pensar, no agir e no falar. Como que nós estamos pecando no falar nesses dias, né, irmãos? A gente vê, a gente observa as notícias, as circunstâncias do nosso mundo, e a gente quer vir com as nossas teorias, a gente quer vir com o nosso negacionismo, a gente quer vir com as nossas ideias pré-concebidas, a gente quer relativizar a morte, a gente quer relativizar um monte de coisa, porque a gente está vivendo nessa loja de precipitação do falar, a gente não para pensar melhor, eu devo falar isso? Eu gostaria de ouvir isso? Isso que eu vou falar vai edificar a vida do meu irmão? Isso que eu vou falar vai trazer esperança para uma família, uma pessoa que perdeu um ente querido, que está sofrendo, para as famílias que estão... Como é que vai ser? Esse conselho do Correlê é muito presente nos nossos dias. Ele é extremamente relevante para o nosso momento. Extremamente relevante. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos tomar uma postura de andar na contramão do mundo, que sempre quer ter uma palavra, uma ideia, a sua própria teoria da conspiração. Não. Nós precisamos, como discípulos e discípulas de Jesus, ser mensageiros do Deus da esperança. Precisamos ser mensageiros, cartas vivas, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou. A nossa vida precisa ser uma carta de esperança, uma mensagem de esperança. As nossas palavras precisam ser dosadas pela perspectiva da esperança. Precisa tomar muito cuidado, para que nós não sejamos precipitados em julgar, precipitados no falar, não sejamos tolos, porque essa é a lógica que passa aqui nesse texto. Do tolo. Jefté, que foi o exemplo que dei no começo, foi um tolo, um baita de um tolo. É um exemplo maior de um tolo, que fez uma promessa, um voto absurdo. E o resultado trouxe um grande mal para a sua vida. Um mal absurdo para a sua vida. E por último, porque eu não quero me alongar mais, o tempo aqui que eu me propus aqui de meia hora já passou. No final dessa perícope, desses 7 versículos, o autor ele volta para um tema que é o que mais me inspira aqui nesse texto, que é o que perpassa. Se a gente ler com cuidado o livro de Eclesiastes, vai perceber que esse é um dos temas fundamentais e principais aqui da sabedoria bíblica. No último versículo, no versículo 7, ele vai dizer assim: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Esse aqui, se você não lembrar de nada que eu falei hoje, se você esquecer, se você só ouvir essa parte, tá ótimo. Porque aqui é o segredo do negócio. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, faz uma coisa. Tenha temor de Deus. Em meio a tanta coisa que a gente ouve por aí, em meio a tantos discursos, em meio a tantas falas que nos entristecem, que nos deixam nervosos, que nos deixam angustiados, em meio a essa briga que a nossa sociedade começa e gera em momentos absurdos, em meio a uma pandemia absurda, a gente ainda tem que dialogar, e a gente ainda tem que
ouvir gente relativizando o racismo, a gente tem que ouvir gente relativizando a ciência, a gente tem que ouvir esse monte de coisa, esse monte de balela, esse monte de absurdo, esse monte de conversa inúteis. E a nossa atitude carnal, primeiro, é levantar e gritar, espernear e xingar, mas não. O Correlê nos orienta, tenha temor de Deus. Tenha temor do Senhor. E é o que ele fala lá no final, na primeira mensagem dessa sequência, eu li o começo do texto e li os últimos versículos. Que o Correlê vai repetir isso dizendo, a suma é, tema a Deus e guarda os mandamentos. E aqui ele nos fala, diante de tantos votos absurdos, tantas promessas vazias, e tantas promessas inúteis, conversas inúteis, absurdos, sonhos inimagináveis. Faça uma coisa, você que é discípulo de Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, nós possamos viver com temor do Senhor. Nós possamos viver sabendo quem nós somos, sabendo quem Deus é. Que possamos dar testemunho, que possamos dialogar sim, que possamos usar e exercer a nossa voz profética. Porque isso não exclui a atitude profética de questionar as opressões. Isso não exclui a nossa voz profética de levantar contra os maus da humanidade, como os profetas da Bíblia fizeram. Não nos questiona, não nos isenta de exercermos a nossa atitude como profetas de Deus e questionar o mal que acontece na nossa sociedade. Mas antes de tudo, o princípio de tudo, que tudo seja feito em temor, sabendo quem você é e quem Deus é. Temor a Deus é isso, é saber quem eu sou e saber quem Deus é. É saber que com as minhas promessas vazias eu não tenho capacidade de manipular Deus. Saber quem eu sou é saber que não há nada que eu faça, não há promessa nenhuma que eu faça diante de Deus que vai mover e mexer a mão de Deus em meu favor. Não. Que nós possamos romper essa espiritualidade vazia, essa espiritualidade infantil, e possamos viver um relacionamento com Deus sério, que nos transforma como ser humano, que transforma a nossa mente, que gera metanoia, segundo o apóstolo Paulo escreveu. Eu tenho uma percepção, irmãos, que a gente começa a inventar esse tanto de firula no Evangelho, a gente começa a colocar esse monte de frufru no Evangelho, porque a gente quer escapar daquilo que é fundamental. A gente quer fugir daquilo que é a essência do Evangelho, que é a transformação da nossa mente, quer mudar a nossa percepção, a nossa visão de mundo, é mudar a forma como nós enxergamos o outro, é mudar a forma como nós enxergamos e lidamos com o mundo. Nós inventamos esse tanto de coisa tola, absurda, inútil, porque a gente perdeu o temor a Deus, a gente está perdendo o temor. A gente está perdendo o temor do Senhor. E quando perdemos o temor do Senhor, a gente quer se achar como Deus. A gente acha que a gente pode fazer as coisas que a gente acha que deve fazer. E assim a vida vai levando. Vamos zombando de Deus e do Evangelho. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos temor a Deus. Nós sejamos discípulos e discípulas que vivem nos caminhos da missão, cheios de temor ao Senhor, sabendo que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus da esperança, e que somos seus filhos. Sabemos quem nós somos e sabemos quem Deus é. Que essa palavra possa inspirar sua semana, que essa palavra possa te fazer nessa semana ouvir mais o Espírito Santo, ouvir mais o que Deus tem a falar com você, através da palavra, através do agir do Espírito Santo, através dos irmãos e das irmãs, através da multiforme graça dele, que você nessa semana escute mais a voz de Deus. Diante dos absurdos, das conversas inúteis, das promessas vazias,
nós não possamos ser aqueles que rebatem com outras promessas vazias, com outras conversas inúteis, com outros absurdos, mas que possamos responder com temor ao Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos cantar uma música? Piano e voz, pode ser?